irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa, bem-vindo ao canal EBD em Ação. A lição de número 2, 8 de abril de 2018, a lição traz o título Ética Cristã e Ideologia de Gênero. Um dos conceitos que nós vemos hoje e os assuntos mais comentados da atualidade nas mídias, nos meios sociais, nas conversas, são a ideologia de gênero. E a lição vem falando exatamente isso, qual a objetividade desta ideologia. A lição vem mostrando os perigos que esta ideologia pode causar ou chocar diante da ética cristã. Por isso nós precisamos sim nos preocupar. Nos últimos dias temos visto que igrejas, lideranças cristãs têm sido alheio a essa ideologia. Não têm se preocupado ou nem têm dado uma importância que é necessária para esse tipo de pensamento, esse tipo de conceito, porque afeta diretamente a família, afeta diretamente a nossa regra de fé e prática, os nossos filhos, gera conflitos na educação. Mas o que é a ideologia de gênero? É um corpo fechado de ideias, de crença, que pretende eles mesmos explicar ou dar explicações de uma forma particular, não permitindo que outras pessoas interfiram ou outros conceitos interfiram. A lição ela vem dizendo sobre a ideologia de gênero da seguinte forma: ela começa definindo o que é o gênero, né? Que no gênero ele tem um significado, uma origem no genes, que significa uma raça. Na concepção lógica, o termo indica uma espécie. Aí, a partir daí, a gente entende os conceitos, a espécie, cada um pela sua espécie, o homem ou a mulher. Mas a partir do momento que eles colocam uma ideologia, que é um raciocínio, que são umas ideias, aí já muda o pensamento. Essas ideias, elas são particulares, elas são delas próprias. Nós podemos ver, porque a lição coloca da seguinte forma, que Karl Marx, no seu último livro sobre a origem da família, da propriedade do Estado, ele define que a família ela é um dos empecilhos e é uma das ferramentas que impõe ideias, que impõe conceito. E a família ela é destrutiva em relação ao pensamento comunista. É uma doutrina marxista que foi finalizada, o livro é uma das doutrinas marxistas, que foi finalizado pelo seu colega Engel, né? Que ele fala também nesse livro, concordando com Karl Marx, que a família é um sistema opressor. É na família que a mulher ela é rechaçada, parece que é ao segundo nível. É na família que as crianças aprendem ideias diferentes segundo este conceito da ideologia de gênero ou do conceito marxista. Então, por isso que nós vemos esse avalanche do marxismo contra a família cristã. Esse sistema ele torna-se prejudicial. Judith Butler era uma feminista e marxista que ela diz que o problema não são as leis nem a mulher, mas o gênero, porque até então antes a questão era que ser mulher ser mulher seria um nível menos do que o homem, menos direito, o sexo mais frágil. Houve tempos que pensaram assim. Antes os ativistas gays, eles diziam ou tentavam comprovar que o homossexualismo ele é de nascimento. As pessoas nascem gay ou lésbica. E então era como se fosse um meio termo. Existia o sexo masculino, o sexo feminino, mas esse intermediário seria o homossexual, que poderia se relacionar com um e com o outro. Então, para que fosse aceito as suas ideias e as pessoas com todas essas suas práticas, eles tentaram comprovar isso cientificamente, foram na ciência e em busca de tudo para ver se tentavam comprovar cientificamente que as pessoas nascem um homossexual. Mas a ciência ela não deu vazão para isso, eles não acharam muita guarida ou favores em relação ao seu pensamento. Então essa ideologia de gênero ela vem exatamente para suprir essa necessidade que a década de 90 propunha sobre o homossexualismo e o lesbianismo, de nascer gay e etc. Ela vem suprir. Então hoje a importância não é mais no sentido do corpo de homem, corpo de mulher, isso aí não importa mais. O que importa é o gênero da pessoa. Agora a gente vai explicar isso com mais detalhes ainda nesta aula. A construção da identidade de homo ou de hétero, eles têm achado base na filosofia, principalmente sobre John Locke, né? John Locke era um filósofo inglês
que ele defendia que a criança, quando nasce, ela nasce desprovida de todo conhecimento. Parece-me que é o ser mais ignorante quando nasce. E a partir da sua convivência familiar, que as suas relações, o seu conhecimento são impostas sobre a criança. Então, quando a criança nasce, não importando esses conhecimentos para John Locke, a família vai colocar isso. Então, Marx pega isso e outras pessoas, na atualidade, têm se valido disso aí para dizer que a família impõe as coisas erradas. A família ensina erroneamente conceitos de sexualidade, de religião, de pensamentos filosóficos, etc. Por isso que a família, para Marx, deveria ser destruída ou inexistir, porque ela é um sistema opressor, oprime tanto a mulher quanto as crianças para aquilo que é imposto sobre ela, principalmente a família patriarcal. Então, Marx ele pregava a destruição da família, como também do Estado. Já Antonio Gramsci, um filósofo italiano e político, ele fala sobre o poder do convencimento. Ele sugere que os jornalistas que têm influência na sociedade, nos seus jornais, nos seus telejornais, os políticos que têm influências, os médicos, os atores, os escritores, professores, todos que exercem uma influência sobre pessoas em massa, devem se unir nesse conceito para impor ideias certas, segundo eles, ideias corretas, para transformar esse pensamento contrário, essa contrariedade, que as pessoas são contrárias ao sexo, contrárias à ideologia de gênero, contrárias ao pensamento socialista, entre outros. Esses filósofos influenciaram e influenciam ainda hoje nas universidades, a juventude, para pensar contrário a essa família patriarcal. A própria religião, hoje ela é delegada como uma religião que ela é um atraso para a sociedade. Por que a religião ela é um atraso para a sociedade? Porque ela é contrária ao aborto. O aborto, segundo essa perspectiva, é um avanço, porque vai livrar a mulher de sérios acidentes. A lição vai falar sobre o aborto, uma das próximas lições nós estaremos detalhando sobre o aborto. A religião ela é contrária às células-troncos. Por que a religião é contrária à pesquisa de células-troncos? A religião não é contrária à pesquisa de células-troncos. Nós observamos que as células-troncos ela tem as suas vantagens. A questão é que eles querem as células-troncos exatamente do embrião. E o objetivo não é a cura, não é trazer um sistema paliativo para ajudar as pessoas que estão sofrendo com alguma deficiência, mas sim a clonagem. Aí a religião não permite esse tipo de situação da clonagem porque vai contra os preceitos, contra a ética cristã. Então, uma série de coisas. A religião é contrária ao homossexualismo. Não é que a religião é contrária ao homossexualismo. Quem quiser ser homossexual na sua prática, a religião respeita. Eu não vejo nenhuma religião com esse sistema de homofobia que é pregado contra a religião para destruir as pessoas que têm uma preferência ou uma escolha por esse tipo de prática. Agora, é nos dado o direito, tanto constitucional, de discordar, de falar, o direito de liberdade de falar sobre essas consequências. O que eles querem é o privilégio, querem fazer suas práticas sem que ninguém pense o contrário. Então, Antonio Gramsci, ele coloca dessa forma. Por isso que a gente vê esse alavanche, os políticos, os canais de televisão, os jornais, as pessoas de influência, professores, trazendo essas ideias, esses conceitos desse filósofo antigo, colocando em prática tudo aquilo que foi sugerido por cada um deles. A ideologia de gênero, ela não propõe proteção à mulher, proteção à criança, proteção ao homossexual, como eles colocam entre aspas. Mas, na verdade, eles querem o controle, querem controlar. Controlar a criança quando nasce, a educação tem que ser da forma que eles acreditam que seja, controlar a prática, controlar quem fala ou escreve ou quem pensa diferente, é o controle. A dona de casa, a mulher independente, ela foi colocada recentemente por esse tipo de conceito de uma forma totalmente diferente. Por quê? Antigamente era o sistema opressor, que eles pregavam de uma forma bem prática e bem divulgada, que a mulher ela é como se fosse um escravo, viver lavando roupas, viver operando o fogão, viver cuidando da casa. Isso é um sistema opressor que é colocado pela família patriarcal. Isso deve ser destruído. Então, a partir daí, eles começaram a divulgar a mulher como uma mulher independente, uma mulher que trabalha, a mulher que não cuida da sua casa porque ela tem o seu trabalho. Ela pode viajar para onde ela quiser porque ela não está ligada nas suas responsabilidades com o seu
seu marido, com as suas famílias, seus filhos. Então, esta mulher feliz que viaja, que tem liberdade, que fala o que quer, que faz o que quer, que pratica o que quer, foi divulgada recentemente para colocar ela num nível mais elevado do que aquelas que estão em casa, dizendo assim: sai das suas casas, a proposta era essa, sai das suas casas, sai desse sistema opressor, como se ser uma dona do lar, uma esposa, fosse algo opressor, colocado exatamente pelo homem, que não é. Então esse sistema, principalmente o sistema marxista, o pensamento de Marx, ele causa essa destruição dessas consequências, desses conceitos familiares. Então a dona de casa é para ser independente. Exatamente essa era a ideia. Rockefeller defendia o crescimento populacional, dizendo que as pessoas devem controlar o crescimento populacional, as famílias, etc. Por muito tempo, ele tentou colocar na mente humana que o mundo precisa controlar, porque se a gente não controlar o sistema populacional, vai faltar água para as pessoas, vai faltar alimentação, vai faltar terras, empregos. Então, era um sistema que controlava a sociedade. Adrienne Germana, ela coloca da seguinte forma: não precisa libertar a mulher de nada. A questão é no gênero, não tem que libertar a mulher do sistema escravatório, não tem que libertar a mulher do sistema opressor, não tem que colocar leis para defender. A Adrienne, ela já defendia que o gênero é que vai dizer quem é mulher. Aí entra aquelas questões da seguinte forma: o sexo ele não implica em nada, o corpo feminino, o corpo masculino não implica em nada, não diz nada de quem ele é. Porque até hoje, na naturalidade, o corpo masculino é diferente do corpo feminino. Para sabermos quem é uma fêmea e quem é um macho, os órgãos genitais masculino e feminino fazem a diferença entre um e outro. Nesse sistema da ideologia de gênero, isso aí hoje já não é mais problema, não define mais sexo e quem é ninguém. Eles dizem da seguinte forma, que um homem, ele é definido por aquilo que ele pensa, pela sua personalidade, por aquilo que ele quer ser, que ele aprendeu ou desenvolveu por si mesmo. Se ele está num corpo de mulher, isso não interessa. O homem pode ser homem estando no corpo de mulher, ou a mulher pode ser um homem estando no corpo de mulher, porque o corpo e o sexo não determinam mais nada quem é, mas a mentalidade, a cabeça, a mente, o conceito ou aquilo que ele pratica. Isso é a ideologia de gênero. Judith Butler era uma feminista, marxista. Ela muda de conceito, dizendo assim que a mulher pode mudar de sexo quando quiser, mudar de personalidade, inclusive, quando quiser. A mulher estando no corpo de mulher, que o corpo não define nada segundo ela, ela pode se tornar mulher, mas se ela quiser mudar a sua cabeça para ser um homem, ela pode ser um homem estando no corpo de mulher. Ser lésbica ou ser qualquer coisa que ela quiser ser, inclusive um animal, se ela preferir, ela pode ser. O corpo não define mais nada. A Charlemagne Firestone, ela, no seu livro Dialética do Sexo, ela diz assim: se as famílias não ensinar as crianças o que elas não impor, na verdade, se as famílias não impor na criança a sua masculinidade ou a sua feminilidade, não impuser isso como a família costuma impor, e a criança nascer aleatoriamente, ela pode se tornar a ser e escolher o que ela quer. Se ela estiver no corpo de homem, mas ela quer ser mulher, o problema é dela e o direito é dela, e o Estado tem que atender esse direito. Inclusive, se ela quiser mudar de sexo, ela pode mudar através de uma operação. Por isso que a gente vê recentemente nos noticiários as crianças, um casal de americano que tinha uma menina que se sentia um menino, então ela procurou se vestir como menino, agir como menino, fazer as coisas de menino, mesmo o seu corpo sendo de menina. E por causa dessa doutrinação, as famílias aceitaram isso e colocaram na mídia que isso é totalmente normal, é o direito da criança. Então era exatamente isso que Charlemagne Firestone defendia, inclusive que no seu livro ela diz assim que a partir dos 10 anos a criança ela tem autoridade para se relacionar com quem ela quiser. Se a criança quiser se relacionar com outra criança, ok, com um adulto, ok, inclusive a sua própria mãe. A gente não pode impor os conceitos, os preceitos religiosos, arcaicos da religião sobre o pensamento da criança. Se ela quiser ser ou se relacionar com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, é um direito dela. Olha só aonde nós chegamos com esse pensamento, a libertinagem. E a partir dos 10 anos, isso aí abre um precedente para a pedofilia.
Por isso que nós vemos pessoas defendendo exatamente esses conceitos pedófilos, sejam políticos, seja classe política, seja classe de jornalistas, todos que leem esses conceitos, esses pensamentos teóricos, acreditam que esses conceitos estão certos e se posicionam dessa forma, defendem defendem a pedofilia, o sexo entre um adulto e uma criança, por causa desses conceitos, inclusive da ideologia de gênero. Koch, ele diz que precisa alterar o sistema religioso, porque a religião ela é um atraso para a sociedade. Ela pensa diferente, que não de acordo com o marxismo, ou o socialismo, ou a filosofia. Isso deve ser alterado dentro da religião. Por isso esse avalanche contra a religião. A família também deve ser alterada. Hoje já se apregou outros sistemas de família. Eu recentemente estive em uma creche, acompanhando o trabalho de alguns professores, e o tema naquela manhã era a família. E a professora pega uma foto de um pai e uma mãe e as crianças, e diz: esse aqui é um sistema de família. Isso numa creche. E outra fotografia de 2 homens e algumas crianças, dizendo: isso aqui são 2 papais casados, é outro sistema de família. Pega uma outra foto com 2 mulheres e algumas famílias, e diz: isso aqui é um outro sistema de família, 2 mamães. Então as famílias são diferenciadas, pode ser 2 mamães, 2 papais, um papai e uma mamãe. E isso doutrinando crianças de creche de 4, de 5, de 6 anos de idade. Então é exatamente o que Koch fala, que eles estão colocando em prática, mudando o sistema familiar, o conceito de família, o entendimento, inclusive as leis, eles querem mudar as próprias leis. Por exemplo, quando nós vemos no Brasil o Plano Nacional de Educação, quando ele não incluiu no seu projeto educacional a ideologia, o Ministério da Educação e Cultura e o Conselho de Educação reprimiram o Plano Nacional de não colocar no seu projeto a ideologia de gênero, e disseram até para eles que as verbas seriam tolhidas, seriam cortadas se eles não pusessem. Eles obrigatoriamente tiveram que incluir no seu projeto educacional. Por quê? Porque senão as verbas não viriam e eles não se subsistiriam, não se autossustentariam, né, sem as verbas. Então, nós observamos exatamente esses conceitos, né, que homem e mulher não é sexo, mas gênero, e a gente escolhe, e essa imposição, inclusive nas creches, nas escolas. A Judith Butler teve influência até na ONU com essa ideologia de gênero. Apesar de ela não ter definido a princípio o que seria a ideologia de gênero, mas ela conseguiu colocar na ONU por baixo dos panos, e isso aí causou uns males na sociedade de geral, sociedade mundial, porque quando a partir desse momento que toda a sociedade mundial começa a achar que isso é o correto, que essa é a liberdade, que isso é evolução, as consequências vêm. Se eu soube observar na Alemanha, por exemplo, os pais perderam a guarda de alguns filhos, eu li um noticiário recentemente. Por quê? Porque as crianças de alguma família não queriam participar de aulas sobre ideologia de gênero. E por que essas crianças não quiseram participar dessas aulas de ideologia? É lógico que eles não vão colocar com esse nome ideologia de gênero, mas educação sexual. Porque nessas aulas as crianças estavam aprendendo a fazer sexo com adulto, fazer sexo com animal, viam imagens, viam filmes, e uma das crianças passou mal e os pais não deixaram ela ir. Então o Estado veio sobre estas crianças, essa família, e tentaram tirar a guarda, porque dizendo que os pais estavam doutrinando crianças erradamente, e os pais não têm o direito de doutrinar as suas crianças, ensinar e educar um sistema contrário ao do Estado. Olha onde chegamos. Quando você olha na Suécia, por exemplo, ela é o 2º maior país onde acontece o estupro. Por que a Suécia é o 2º maior país de estupro? Porque lá a ideologia de gênero é apregoada, inclusive os banheiros, eles não têm mais banheiros femininos, banheiros masculinos, mas banheiro do gênero. Então entra o menino, entra a menina junto, porque não tem mais essa distinção de sexo, mas sim a ideologia. Então o menino e a menina junto no banheiro, o macho e a fêmea junto, o que vai dar? Certamente deu essas consequências aí. Ela hoje está no 2º lugar no ranking mundial de estupro. Se eu olhar a situação do Canadá, que legalizou o casamento homossexual, as pessoas não podem nem falar contrariamente. Se um comerciante ele falar contrário ao sistema homossexual do Canadá, ele perde seu alvará. Se o professor ele falar sobre isso, perde o seu direito de educar. E se inclusive a igreja falar sobre isso,
a consequência será bem certa, a prisão. Quando nós olhamos também a Holanda, que ela apoia o casamento polígamo, eu estava lendo recentemente de 5 pessoas, eram 3 homens que se relacionavam entre si e fizeram uma abertura para se relacionar também entre mulheres. Então 2 mulheres entraram no casamento polígamo de 5 pessoas. 3 homens e 2 mulheres se relacionavam entre si, normalmente isso na Holanda, como se fosse uma evolução educacional, uma evolução social. E uma das mulheres queria um filho, e nenhum dos 3 homens se candidatou a ser o pai da criança. Então buscaram um sexto para que engravidasse uma delas, e eles aceitaram normalmente, e então estavam criando a criança. Os 5, 3 homens e 2 mulheres, 5 pessoas estavam criando as crianças. Onde nós chegamos no conceito de sexualidade e entendimento em relação a este pensamento. Na Noruega, os pais perdem a guarda dos filhos porque uma menina chegou na sala de aula e disse assim para a professora quando ela estava dando a aula de educação sexual: Jesus não gosta disso, Deus não aceita esse tipo de atitude. Foram na casa dos pais dessas meninas e pegaram os pais e levaram presos, e isso deu repercussão nacional, porque ela estava influenciando na educação das crianças, e a família não pode mais ser uma família opressora, uma família patriarcal antiga. Isso já mudou, nós estamos em outro século. No Brasil nós estamos vivendo também essa avalanche. Quando a lição ela vem trazendo esses assuntos sobre a ideologia de gênero, o que nós observamos? O Brasil está vivendo isso, a mídia está colocando isso. São os noticiários, são documentários, são jornais, são cartilhas, as cartilhas impostas, né? Não sei se vocês sabem, os professores devem procurar saber que o Ministério da Educação distribuiu diversas cartilhas, inclusive ensinando as crianças a fazer sexo, a prática do sexo, a pôr camisinha. Você pode acessar, os professores têm ciência disso, pode acessar no YouTube, nas mídias, nas redes sociais, que já foi documentado e filmado professores ensinando as crianças, os meninos, as meninas a pôr camisinha e etc, para se relacionar. Então nós vemos programa de televisão trazendo os marxistas, os feministas e as pessoas que estão com esse tipo de ideologia para discursar como se fosse isso o ideal para a sociedade, pregando isso como se fosse o ideal. Então a lição ela fala das consequências, nós vamos falar no tópico 2 a consequência dessa ideologia, nós trazemos aqui sobre alguns países, e o ideal, né, divino quanto ao sexo. Agora, trazendo para o nosso sistema de ética, que é a ética cristã, por isso que nós vamos analisar a ideologia de gênero dentro do conceito de ética estabelecido por Deus, desde o Antigo Testamento. Já foi colocado nas leis que o homem não poderia se deitar com outro homem nas leis. Quando nós vemos Paulo falando já agora no Novo Testamento sobre a ética cristã, qual que é a visão da ética cristã em relação à ideologia de gênero? Que os homens não podem perder o costume natural, como os romanos, como outras pessoas estavam perdendo, que Paulo coloca, perderam o curso natural, a naturalidade de homem com mulher, e agora estão se inflamando, homem com homem, mulher com mulher, já naquele tempo. Isso contraria a ética cristã. Agora, a gente poderia trazer aqui diversos temas que falam sobre isso, trazer o exemplo de Sodoma e Gomorra, mas vocês conhecem, o exemplo das leis que falam sobre isso, mas vocês conhecem, as demais lições e livros e epístolas paulinas que falam sobre isso, mas vocês também conhecem. Agora, uma palavra final que eu gostaria de dizer para você, professor e professora, é que a religião cristã, o cristianismo puro e simples, ele não é contra o ser humano, como a mídia tenta colocar isso, que a religião ela é homofóbica, a homofobia, né? Você não pode ver um homossexual que a gente vai destruir, vai matar, vai bater, vai fazer um mal contra ele. Não, a religião não prega esse tipo de violência. A religião ama o ser humano. Agora, discordar da prática deles, até Jesus discordou da prática dos hipócritas, dos fariseus. Então, discordar de costumes, de prática, isso é totalmente normal. Eles que querem fazer disso um rebuliço, uma contrariedade, mas isso é totalmente normal você discordar. Inclusive, nós temos os direitos da liberdade religiosa garantidas pela Constituição brasileira. Então, nós discordamos, mas amamos o pecador. E mesmo que eles continuem nessa prática, se eles vierem para o nosso grupo assistir a alguma programação de culto das religiões, eles são bem aceitos e bem tratados. Eles não são uma pessoa totalmente diferente, um bicho que deve ser repugnado, não é isso.
O cristianismo puro e simples, ele é diferente do que pregam por aí, essa raiva, esse ódio contra as pessoas. Contra as pessoas não, Senhor. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, Ele só aborrece o pecado. Nós também amamos o pecador, só discordamos com esta prática. Agora, dentro da nossa regra de fé e prática, dentro da nossa comunidade cristã, nós temos a liberdade para falar disso para nossas famílias, que o Estado não quer permitir. E nisso sim, nós temos que se posicionar e pregar aquilo que a Bíblia coloca, e ensinar os filhos, as famílias, os jovens, os amigos e quem quiser. Assim como eles doutrinam, nós temos também a liberdade de doutrinar. Portanto, meu amado professor, minha professora, procure ver o que eu falei aqui desses tópicos, desses destaques, essas relevâncias, se informe sobre isso, para que você tenha uma aula rica. Eu não tenho essa pretensão de trazer as minúcias de tudo, porque o assunto ele é abrangente, mas simplesmente trazer alguns tópicos, elencar algumas coisas que eu julgo ser necessário para você falar nesta aula, que é tão importante. Boa aula para você. Deus em Cristo vos abençoe.